Olá, sejam muito bem-vindos ao Concurseja. Eu sou seu host e hoje a gente vai mergulhar fundo num tema essencial para quem está estudando processo civil. Vamos falar sobre a teoria geral dos recursos. Sabe, aqueles mecanismos que permitem questionar uma decisão judicial? A gente vai desvendar os conceitos, os requisitos, os efeitos, tudo. A gente tem aqui um material bem completo detalhando esses instrumentos processuais. E a nossa missão hoje é entender direitinho como e por que as partes buscam modificar essas decisões com as quais não concordam, né? Sempre pensando em garantir direitos importantes como o contraditório e a ampla defesa. Então, tá pronta para a gente desempacotar isso? Para começar, o que exatamente a gente pode chamar de recurso nesse mundo do processo civil? Oi, prontíssima. Olha, é uma ótima pergunta para a gente começar. Basicamente, um recurso é um meio voluntário, tá? Que a parte usa dentro do mesmo processo. Ah, então não é um processo novo que começa. Exato, não cria um processo novo. A ideia é pedir uma nova análise da decisão judicial. Seja para reformar ela, mudar o que foi decidido, ou para invalidar, dizer que ela não vale. Entendi. Ou até mesmo para pedir um esclarecimento, sabe? Quando algo não ficou claro, ou para integrar, completar alguma omissão. E quem faz essa reanálise? Geralmente um tribunal superior? Isso. Na maioria das vezes é um órgão superior, hierarquicamente, que vai reexaminar. Mas olha que interessante, às vezes o próprio juiz que deu a decisão pode reanalisar alguns aspectos, como nos embargos de declaração, que a gente vai falar mais tarde. Certo. O objetivo principal disso tudo é corrigir possíveis erros, né? Erros de julgamento, para tentar assegurar que a decisão seja a mais justa possível. Faz todo sentido. Não é só discordar, então. Existe toda uma estrutura, regras, princípios que guiam esse sistema de recursos. Com certeza, existem vários princípios importantes que organizam isso. Dois deles são, assim, fundamentais: o princípio da taxatividade e o princípio do duplo grau de jurisdição. Taxatividade. Isso soa como algo limitado, restrito. Exatamente essa a ideia. Taxatividade significa que só existem os recursos que estão expressamente previstos na lei. A gente não pode inventar um recurso do nada. Ah, então tem uma lista fechada. Isso. O Código de Processo Civil, o CPC, lá no artigo 994, traz uma lista. Apelação, agravo de instrumento, recurso especial. São aqueles ali e pronto. Se não está na lei, não é recurso. Entendi. E o outro princípio que você mencionou? O duplo grau. O duplo grau de jurisdição, esse é interessante porque, assim, ele não está escrito lá na Constituição como um direito fundamental específico isolado, sabe? Todo mundo tem direito ao duplo grau. Não está assim. Mas ele existe, né? A gente sempre ouve falar. Sim, ele decorre de outras garantias constitucionais, principalmente do devido processo legal, que está lá no artigo 5º da Constituição. A ideia é que, como regra geral, a pessoa tem o direito de ter a sua causa reexaminada por uma instância diferente, normalmente superior. É uma garantia de revisão, então. Uma segunda chance de análise. Exatamente, para aumentar a chance de uma decisão correta e justa. Mas é importante dizer, é a regra geral. Existem exceções, situações onde não cabe mais recurso para uma instância superior. Entendi. Então temos a taxatividade, que limita os tipos de recurso, e o duplo grau, que garante a possibilidade de revisão. Mas, para um recurso ser aceito, para ele ser sequer olhado pelo tribunal, o que precisa? Ouvi falar em requisitos. Isso, os famosos requisitos de admissibilidade. São como filtro, sabe? Para ver se o recurso pode ou não ser analisado no mérito, ou seja, se as razões da pessoa têm fundamento. Filtros. E como eles funcionam? A gente costuma dividir eles em dois grupos para facilitar: os requisitos extrínsecos e os intrínsecos. Extrínsecos. Seria algo externo ao conteúdo do recurso, tipo forma, prazo? Perfeito. São as condições mais externas, formais mesmo. O primeiro é a tempestividade. O prazo. Exato, tem que apresentar o recurso dentro do prazo que a lei determina. E atenção, a regra geral, conforme o artigo 219 do CPC, é que esses prazos são contados em dias úteis. Isso mudou com o código novo e pega muita gente. Boa dica. Dias úteis. E se perder o prazo? Aí, já era, o recurso é intempestivo e nem vai ser conhecido, perdeu a chance. Depois da tempestividade vem a regularidade formal.
Que seria? Seguir as exigências da lei para a petição do recurso. Tem que ter os fundamentos, o pedido de nova decisão, às vezes precisa juntar peças específicas. Cada recurso tem suas regrinhas de forma. Certo, a roupagem do recurso tem que estar correta. E tem mais algum extrínseco? Sim, um bem importante, o preparo. Preparo. As custas processuais. Pagar para recorrer. Isso mesmo. Em muitos recursos, a parte precisa comprovar que pagou as custas referentes ao processamento daquele recurso. Se não pagar, ou pegar errado, o recurso pode ser considerado deserto. Deserto? Que termo? Quer dizer que ele não vai ser julgado. Exatamente. É como se ele morresse ali, por falta de pagamento. Salvo, claro, se a parte tiver gratuidade de justiça, né? Aí ela está dispensada do preparo. Ok, então extrínsecos. Tempestividade, prazo em dias úteis, regularidade formal, forma da petição e preparo, pagamento das custas quando exigido. Entendido. E os intrínsecos? O que eles olham? Os intrínsecos, eles já olham mais para dentro, para o conteúdo, para a essência do direito de recorrer. São 3 principais: legitimidade, interesse recursal e cabimento. Legitimidade. Imagino que seja sobre quem pode recorrer. Exatamente. Não é qualquer pessoa que pode sair recorrendo numa decisão. Quem pode? As partes do processo, autor, réu, claro. O terceiro, que foi juridicamente prejudicado por aquela decisão, mesmo sem ser parte original, Ah, interessante. Um terceiro pode. pode, desde que demonstre que a decisão afetou um direito dele. E também o Ministério Público, que pode atuar como parte ou como fiscal da ordem jurídica, dependendo do caso. O artigo 996 do CPC detalha bem quem tem legitimidade. Certo. E o interesse recursal? O que seria isso? Interesse recursal está ligado à necessidade e à utilidade do recurso. Para ter interesse, a parte precisa ter sofrido algum prejuízo com a decisão. Ela precisa ter perdido alguma coisa, total ou parcialmente. É a tal da sucumbência. Isso, a sucumbência. Se a pessoa ganhou tudo o que pediu, ela não tem interesse em recorrer, né? Para quê? O recurso tem que ser útil para ela melhorar a situação dela no processo. Tem que haver um gravame, um prejuízo causado pela decisão. Faz sentido. Não dá para recorrer só por recorrer. E o último, intrínseco? Cabimento. Cabimento. É bem direto. É o recurso que a parte escolheu usar, tem que ser o recurso certo, o adequado para aquela decisão específica que ela quer atacar. Ah, então para cada tipo de decisão tem um tipo de recurso específico. Em regra, sim. A lei diz qual recurso cabe contra qual decisão. Por exemplo, contra a sentença, o recurso cabível é apelação. Contra certas decisões interlocutórias, aquelas que o juiz dá no meio do processo, cabe o agravo de instrumento, mas só nas hipóteses que a lei lista. E se usar o recurso errado? Se usar o errado, o recurso não é cabível. É o chamado erro grosseiro. E aí ele não vai ser admitido. Por isso é tão importante conhecer bem os tipos de recurso e quando cada um se aplica. Nossa, são muitos detalhes. Então, se faltar qualquer um desses requisitos, seja extrínseco ou intrínseco, O recurso não passa nesse primeiro filtro, que a gente chama de juízo de admissibilidade. Ele é considerado inadmissível e o tribunal nem chega a analisar se a pessoa tem razão ou não no que ela está pedindo. entendi. É uma barreira importante para organizar o andamento dos processos. Agora, falando nos tipos de recurso. Quais são os mais comuns que a gente vê no dia a dia forense, aqueles que passam por esses filtros? Bom, o artigo 994 do CPC, que a gente já mencionou por causa da taxatividade, ele lista os principais. Os que mais aparecem são, sem dúvida, a apelação. Que é a contrassentença, a decisão final do juiz na primeira instância, certo? Exatamente. A apelação leva toda a discussão que foi feita no processo, ou a parte que a pessoa perdeu, para ser reanalisada pelo tribunal. Geralmente o Tribunal de Justiça do Estado ou o TRF. É o recurso mais amplo, digamos assim. E depois da apelação? Temos o agravo de instrumento. Esse é um recurso mais específico. Ele não serve para atacar a sentença final, mas sim algumas decisões que o juiz toma durante o processo, as chamadas decisões interlocutórias. Ah, tipo uma decisão sobre uma prova ou sobre uma tutela provisória? Isso. Mas atenção, não é contra qualquer decisão interlocutória que cabe agravo de instrumento. O artigo 1015 do CPC traz uma lista, um rol, das hipóteses de cabimento.
É um rol de taxatividade mitigada, segundo o STJ. Mas a regra é que tem que se encaixar ali. Entendi. Então o agravo é mais restrito. E tem mais algum muito comum? Sim, os embargos de declaração. Esses são bem peculiares, Peculiares por quê? porque eles não servem para pedir a reforma ou invalidação da decisão no sentido de mudar o resultado principal. Eles servem para corrigir defeitos internos da própria decisão. Defeitos como? Obscuridade, quando algo não está claro, contradição, quando a decisão diz uma coisa e depois diz outra que não combina, omissão, quando o juiz deixou de analisar algum ponto importante que devia ter analisado, ou erro material, tipo um erro de cálculo, de digitação. Ah, então é para limpar a decisão, deixar ela mais clara e correta. Exato. E outra peculiaridade, eles são julgados pelo mesmo juiz ou órgão que deu a decisão com um defeito, não vai para a instância superior, a princípio. O prazo deles também é diferente, geralmente mais curto. Muito interessante esses embargos. E além desses três, tem aqueles que vão para Brasília, né? Sim, os tribunais superiores. Temos o recurso especial, o RESP, que vai para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E o que se discute no RESP? O RESP serve para discutir questões relacionadas à interpretação e aplicação da lei federal. Se a decisão do tribunal local contrariou uma lei federal ou deu a ela uma interpretação diferente da de outro tribunal, por exemplo, cabe RESP. Ele não serve para rediscutir fatos e provas, só questão de direito federal. Certo, focado na lei federal. E o outro? O extraordinário. Esse é o recurso extraordinário, o RE, que vai lá para o topo, para o Supremo Tribunal Federal, o STF. O guardião da Constituição. Exatamente. O RE serve para discutir questões constitucionais. Se a decisão recorrida violou diretamente algum dispositivo da Constituição Federal, aí o caminho é o recurso extraordinário. Assim como o RESP, ele também tem requisitos bem específicos, como a repercussão geral. Repercussão geral. Ou seja, a questão tem que ser importante não só para aquele caso, mas para a sociedade como um todo, né? Isso. O STF só julga questões constitucionais que tenham relevância econômica, política, social ou jurídica que ultrapasse os interesses das partes no processo. Uau! É realmente um sistema complexo, com várias ferramentas diferentes para situações diferentes. Agora, uma dúvida bem prática que muita gente tem. Quando alguém entra com um recurso, por exemplo, uma apelação contra uma sentença, a decisão do juiz para de valer imediatamente, ela fica suspensa. Ótima pergunta. Essa questão dos efeitos do recurso é crucial. E a resposta é: depende. A regra geral no CPC atual é que os recursos não têm efeito suspensivo automático. Não tem. Então, a decisão continua valendo enquanto o recurso não é julgado. Isso pode ser complicado para quem perdeu, né? Pode ser. A regra geral é que os recursos têm o chamado efeito devolutivo. Isso significa que eles devolvem a matéria que foi impugnada para reanálise pelo tribunal. O tribunal vai poder rejulgar aquilo que foi objeto do recurso. Isso está lá no artigo 1013 do CPC. Certo, o efeito devolutivo é a regra. Mas e o suspensivo? Ele nunca existe? Existe, mas como exceção. O efeito suspensivo é aquele que impede que a decisão produza efeitos imediatamente, que ela seja cumprida, enquanto o recurso está pendente. E quando ele acontece? Em algumas situações específicas, a própria lei já diz que o recurso tem efeito suspensivo automático. A apelação contra a sentença, por exemplo, via de regra tem efeito suspensivo automático, conforme o artigo 1012 do CPC. Mas há exceções listadas nesse mesmo artigo. Ah, então a apelação é um caso diferente da regra geral que você mencionou. Isso, a apelação é a principal exceção onde a regra é ter efeito suspensivo. Para a maioria dos outros recursos, como o agravo de instrumento ou os recursos especial e extraordinário, a regra é não ter efeito suspensivo. E nesses casos que não tem automático, dá para pedir para o juiz ou para o tribunal suspender a decisão? Sim, a parte pode pedir a concessão do efeito suspensivo, mas aí ela vai ter que demonstrar duas coisas basicamente. A probabilidade de o recurso dela ser provido, ou seja, que ela tem boas chances de ganhar, e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação se a decisão começar a valer imediatamente. Entendi. Tem que justificar bem o pedido. E você mencionou outro efeito, translativo.
O que seria isso? O efeito translativo é bem interessante. Ele permite que o tribunal, ao julgar o recurso, analise algumas matérias mesmo que elas não tenham sido objeto do recurso pelas partes. Como assim? O tribunal pode ir além do que foi pedido? Em certos casos, sim, são as chamadas matérias de ordem pública. Coisas como as condições da ação, os pressupostos processuais, nulidades absolutas. São questões tão importantes para o sistema que o juiz ou tribunal pode e deve conhecê-las de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo que ninguém tenha alegado no recurso. Nossa, isso é poderoso. Garante que certas questões essenciais não passem batido, mesmo que as partes não levantem. Exatamente. É uma forma de controle da regularidade do próprio processo. Certo. Então, para a gente amarrar as ideias. O caminho de um recurso começa com a verificação dos requisitos de admissibilidade. Aqueles filtros extrínsecos e intrínsecos que a gente conversou. Isso, o juízo de admissibilidade. Se passar por essa etapa, aí sim o tribunal vai analisar o mérito, as razões do recurso, para ver se a decisão original deve ser mantida, reformada ou invalidada, considerando os efeitos que aquele recurso tem, como o devolutivo e, excepcionalmente, o suspensivo. Perfeito. É um processo lógico em duas grandes etapas, admissibilidade e mérito. Muito bom. Acho que deu para ter uma visão bem clara desse universo. Recapitulando então, a teoria geral dos recursos organiza todo esse sistema que é, na verdade, fundamental para garantir a justiça das decisões, né? Permite essa revisão. Mas, ao mesmo tempo, é um sistema com regras bem definidas, baseado em princípios como o da taxatividade, só vale o que está na lei, e controlado por esses requisitos de admissibilidade, tanto de forma quanto de conteúdo. Exatamente essa a ideia central. Os recursos são uma garantia processual essencial, um instrumento de busca por justiça e correção de erros. Mas o uso deles não é livre, é cuidadosamente regulado para não transformar o processo em algo interminável. E isso me leva a uma reflexão, que talvez seja interessante para quem nos ouve pensar também. Manda. A gente vê que o sistema tenta equilibrar duas coisas importantes. De um lado, o direito à revisão das decisões, o duplo grau de jurisdição, essa busca pela justiça no caso concreto, e do outro lado, a necessidade de o processo ter um fim, de ter segurança jurídica, a preclusão, a coisa julgada. Sim, é a tensão clássica entre justiça e segurança, ou eficiência. Exato. E aí fica a pergunta, será que essa rigidez dos requisitos de admissibilidade, essa lista fechada de recursos pela taxatividade, são suficientes e adequadas para equilibrar esses dois polos? Elas garantem, na prática, tanto a justiça quanto a eficiência que o sistema judiciário precisa? É uma excelente reflexão. A aplicação prática desses institutos no dia a dia forense, a interpretação que os tribunais dão a esses requisitos, tudo isso influencia muito nesse equilíbrio. Será que às vezes o formalismo excessivo não acaba impedindo a análise de uma questão justa? Ou será que flexibilizar demais não tornaria os processos infindáveis? É algo para a gente continuar pensando e observando como o direito evolui, né? Com certeza. Não há respostas fáceis, mas a compreensão profunda desses mecanismos, como a que tentamos trazer aqui hoje, é o primeiro passo para poder analisar criticamente o sistema. Perfeito. Bom, acho que conseguimos cobrir os pontos essenciais da teoria geral dos recursos de uma forma bem completa hoje. Foi uma ótima conversa. Eu que agradeço a oportunidade. É um tema que eu adoro e é sempre bom poder discutir e simplificar um pouco para o pessoal que está começando. E para todo mundo que acompanhou a gente aqui no Concurseja, muito obrigado pela audiência. Esperamos que essa análise ajude nos seus estudos. Não deixem de conferir os outros materiais e aulas disponíveis aqui no canal Concurseja. Temos muito conteúdo preparado para ajudar na sua jornada de aprendizado e aprovação. Continuem firmes nos estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Bons estudos!